Olá, pessoal. Hoje eu vou dar com vocês a aula de geografia, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre a geografia política do Brasil, do mundo, né? E esse processo todo a gente vai ver no decorrer da nossa aula de hoje, tá bom? Então vamos primeiro conceituar o que é que a gente vai estudar nesse processo de geografia política, né? O que é que ela traz para a gente? Primeiro que a gente tem que dar uma volta, né, no nosso passado e perceber que o processo de, digamos assim, de popularização dentro do processo histórico se deu com a conquista da população, né, as transformações das populações ao longo do processo de expansão, digamos assim, né, e esse processo se deu e foi se criando esses espaços, né, essas divisões políticas. Por quê? Porque era necessário organizar, né? Então, o processo de geografia política, ela vai trabalhar um pouco desse processo de integração, né? Dessas populações que fazem com que funcione o sistema político em qualquer nação, em qualquer estado, em qualquer território, certo? E aí a gente vai ver, já de imediato, nesse próximo slide, né? Para começo de conversa, a gente vai trabalhar com esses três eixos, né? O eixo que trabalha território, nação e estado, que dá uma ideia mais ou menos do que é esse processo geopolítico, para a gente entender, né? Ao lado vocês notam o mapa mundi, né? O mapa do mundo inteiro, no qual a gente percebe o desenho geográfico territorial de cada país, né? E aí, para a gente analisar um pouco, cada país e cada território ele é formado. Primeiro a gente vai trabalhar a faixa territorial. O que é a faixa territorial? É aquilo que demarca o estado, o país, né, de outros estados, né? Logicamente que quando a gente vai trabalhar também a questão territorial, a gente trabalha também o conceito de nação. O que é o conceito de nação? São as características, os costumes, a religiosidade, a forma de ser daquele povo, né? Então isso faz parte dessa identidade cultural do povo, né? O conceito de nação vem muito da identidade cultural, né? Depois trabalhamos também a questão do Estado. Estado, o que é? É a organização política de cada país, de cada estado, de cada nação, né? Então ali é formado pelo seu presidente, pelo seu governador, pelo seu prefeito, né? E tudo isso faz parte da organização desse entendimento do que é a geopolítica. Lembrando, são 3 pontos, pessoal, para a gente lembrar de entendimento desse processo de geopolítica, né? Essa integração de território, essa integração de nação e essa integração de estado, tá? Tendo isso em vista, a gente vai compreender melhor e saber melhor identificar aonde nós estamos, né? Qual é o processo e aonde nós estamos inseridos no processo geográfico da nossa cidade. Passando um pouco aqui, a gente vai ver um pouco do mapa do Brasil, né? O mapa geopolítico do Brasil. Se vocês notarem, o Brasil também é subdividido em regiões. Região Norte, região Nordeste, região Sudeste, região Centro-Oeste e região Sul, né? E todo esse processo faz com que cada estado do ente federativo seja administrado por algum governador, né? Lógico que a gente sabe que o Brasil é uma república, ela é representada pela figura de Estado como presidente, logicamente depois vem governadores, prefeitos e vereadores. Isso tudo faz parte desse processo, dessa organização geopolítica dentro do Estado, dentro do país Brasil. E aí a gente vai ver, eu vou trazer um pouco para a nossa realidade, né? Logicamente, quando a gente trata do processo geopolítico, a gente vai trabalhar o nosso estado de Pernambuco, né? Pernambuco, assim como também o Brasil, ele também foi dividido em cidades, porque o processo geopolítico ajuda ao nosso governador principal a administrar bem os recursos necessários para a administração daquela população. Então aqui a gente nota no estado de Pernambuco, que o estado de Pernambuco é dividido por cidades, né? Então temos a nossa cidade paulista, temos Olinda, temos Recife, né? Temos outras cidades do interior, do sertão, né? Então o estado de Pernambuco, geograficamente, ele é dividido em 3 regiões. Primeiro a zona da mata, depois o agreste e depois o sertão, né? Lógico que cada espaço desse
tem a sua característica geográfica, né? Então, por exemplo, Paulista, nós somos banhados, né, pelo litoral, somos privilegiados pelo litoral. Nosso clima é um clima mais tropical, né? Quente, úmido, diferentemente do pessoal que mora no sertão, que aí vocês veem aí a tipo de vegetação xenófila, né? O que é a vegetação xenófila? São vegetações de plantas que têm espinhos, que elas vivem mais em lugares mais secos, né? E esse tipo de característica geográfica da região pernambucana faz parte desse processo todo que a gente está vendo de geografia política. E tudo isso, pessoal, essas cidades, esse processo todo de integração de cidade para cidade faz parte do processo geopolítico, porque uma cidade ela interage com a outra, tanto economicamente como culturalmente. Se nós formos notar, por exemplo, a gente mora em Paulista, né? E aí de repente a gente se depara, vamos para Recife. Em Recife já tem outro tipo de característica de cidade, né? É uma cidade mais comercial, é o grande centro, digamos assim, a grande metrópole de Pernambuco. E lá a gente encontra já uma diferenciação de Paulista para ela, né? Paulista é uma cidade mais, a gente chama de uma cidade mais interiorana, litorânea, né? Recife é uma cidade mais movimentada comercialmente falando. E isso tudo faz parte dessa troca de experiência geopolítica, né? Essa troca de experiência cultural que está dentro daqueles 3 eixos que eu falei anteriormente para vocês, que é o eixo de território, o eixo nação e o eixo de estado, né? Logicamente, aqui na nossa cidade, o nosso estado, ou melhor, a nossa administração é feita por um prefeito que vocês conhecem, prefeito Ives Ribeiro. Diferente já de Recife, que já é outro prefeito, né? Então, por esse motivo, esses prefeitos, essas cidades, cada um tem o seu governante e cada um vai interagindo um com o outro para se ajudar. Isso faz parte desse processo de geopolítica para facilitar justamente essa organização social dentro de um estado, dentro de uma nação. E aí, para demarcar melhor, eu venho agora para a nossa cidade paulista, né? Paulista, como uma cidade metropolitana do Recife, ela também, como vocês podem notar aí, ela é rodeada e banhada pelo Oceano Atlântico e também temos uma parte muito grande do litoral, né? Pegando as nossas praias do Janga, Pau Amarelo, Conceição, Maria Farinha e por aí vai. A nossa vegetação também é a Mata Atlântica, né? Então, a geografia política de Paulista, ela é composta principalmente pelo nosso clima tropical, tá? É uma cidade metropolitana do Recife. E aí, pessoal, o que é que acontece? Os limites entre Garaçu, nós somos, digamos assim, nós fazemos fronteira com a cidade de Garaçu, nós fazemos fronteira com a cidade de Abreu Lima, nós fazemos fronteiras com Olinda, né? Então, tudo isso faz parte desse processo de troca de cultura, de troca econômica, né? Tudo isso, essas cidades vão uma se ajudando a outra, né? E também temos o nosso meio ambiente, que é composto pelas nossas matas do Janga, Jaguarana e de Caetés. Que essas matas, por sinal, elas têm um decreto que garante que o governo tenha a preocupação da reserva dessas matas, né? A reserva da praia da Mata do Janga, de Jaguarana e Caetés. Tá? E também tem a nossa faixa litorânea, como eu já falei, né? O Janga, Pau Amarelo, né? E as outras nossas praias, Maria Farinha e por aí vai, certo? Então é uma vasta, digamos assim, expansão geopolítica que temos aqui. E lógico, pessoal, como a gente vai falando do processo geopolítico, a gente também vai falando da nossa identidade cultural, né? A nossa identidade cultural, o que é? Os nossos costumes, a nossa forma de ser, as nossas comidas típicas, a nossa música, a nossa forma de dança, a nossa forma de falar. Tudo isso faz parte desse processo de troca de experiência, de troca de linguagem, né? No nosso processo de cultura. E aí, pessoal, a gente nota aí nessa imagem, também está ligado muito à questão cultural, a questão da diversidade religiosa, da diversidade cultural, de tipos de dança, né? De guetos, que a gente chama. E tudo isso compõe a nossa história geopolítica, tá?
E especificamente aqui no estado de Pernambuco, eu trouxe algumas imagens de coisas, digamos assim, de figuras importantes que fazem parte da nossa história cultural, né? Primeiro, Chico Science, que trouxe um grande movimento chamado Mangue Beat, né? Além da mistura que ele fez de misturar estilos musicais como reggae, né, como maracatu, ele também trouxe uma crítica aos cuidados que tinha que ter com o mangue, aqui, principalmente na cidade do Recife. A gente sabe, assim como o Recife, aqui também paulista, né? Nós temos mangues, e esses mangues às vezes não estão sendo bem cuidados. Então, Chico Science trouxe esse movimento Mangue Beat na preocupação de conscientizar as pessoas do cuidado com o mangue, né? Então temos também o nosso carnaval, né, com a nossa cultura através da nossa música, o frevo, o maracatu, o caboclinho, e temos a nossa culinária, né? Eu trouxe aí um exemplo, o bolo de rolo, né? Mas temos outras variedades, temos a tapioca, dentre outras, digamos assim, diversidade culinária, tá bom? E isso tudo faz parte do nosso processo geopolítico. E aí vem o nosso grande desafio, como toda aula, como vocês sabem, toda aula nós temos um desafio para vocês fazerem em casa, tá? E esse desafio de hoje é bem simples, que vocês vão gostar, né? Que é justamente vocês fazerem uma pesquisa sobre o mapa geográfico da sua região. Pessoal, quando eu falo mapa geográfico, ele não está só ligado à questão do estado, do país, do município. Você também pode fazer um estudo do mapa do seu bairro, né? Saber um pouco, conhecer um pouco do seu bairro, quais são os tipos de cultura que tem no seu bairro, quais são os estilos de música que a maioria das pessoas escuta no seu bairro, e vocês vão fazer essa pesquisa, certo? E aí vocês, na próxima aula, vocês vão trazer para a gente debater mais sobre esse processo todo geopolítico na cidade de vocês, no bairro de vocês, tá bom? Então, pessoal, a gente vai se despedindo aqui. Até a próxima aula, vocês façam a pesquisa, porque na próxima aula a gente vai trazer as respostas do grande desafio que eu passei para vocês, e bom dia para vocês. Novamente eu disse bom dia, vamos repetir de novo, pessoal. Então, pessoal, vamos acabando mais uma aula aí para vocês, espero que vocês tenham gostado, e na próxima aula a gente se vê, tá bom? Então um abraço para todos, fiquem com Deus.